Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 52 do Horizonte Agrocast. E claro, como você já sabe, antes de mais nada, vamos cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Como vai, Pedro? Olá, Guilherme, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra seguirmos esse projeto. Hoje abordaremos um tema que há tempo buscamos entendê-lo e conversá-lo, e tenho certeza que o nosso convidado terá o conhecimento quase que pleno sobre essa nova ferramenta e nova tecnologia, para nós do agro muito pouco conhecida ainda, mas é para a gente pelo menos conseguir entender um pouco do que, para que lado vai, né? Essa velocidade de informação e acesso a essa informação, e a gente poder conversar bem sobre isso. Além disso, Guilherme, me permite dar um recadinho. A gente está, acho que o YouTube começou a olhar para nós aí de uma forma um pouquinho melhor, então eu acho que vou dar, além dos teus avisos, eu vou pedir aqui encarecidamente quem ainda não segue o canal Pecuária PRM no YouTube, que siga, que estamos muito próximos de chegar no número de 500 seguidores no YouTube, para aí começar a monetizar o canal. Já faz 6 episódios que estamos passando a barreira dos 1.700. O episódio lançado na quinta-feira passada, já passamos a barreira das 5.000 visualizações. Então, acho que caímos na graça do senhor YouTube e vamos seguir, que devagarinho o projeto completou um ano de janeiro, de 18 de janeiro deste ano, e agora, com convidados como temos hoje, tenho certeza que galgaremos mais alguns andares nessa pequena caminhada, meu amigo. Vamos. É isso aí. O pessoal acostumado, claro, né, a assistir canais aí que tem milhões de seguidores, pode achar números singelos, humildes da nossa parte, 500 seguidores, estamos tentando chegar nos 500, mas não é nem só uma questão de monetização também, né, Pedro? É uma questão de que o algoritmo, o próprio YouTube vai entendendo melhor a gente, na medida em que vai escalando esses seguidores, e para episódios longos e um projeto recente como é o Horizonte Agrocast, ter 5.000 visualizações em um episódio de 1h30 é muita coisa, então a gente está bem empolgado aí com esse projeto. Então, reforça aí o pedido do Pedro para que vocês sigam e não fiquem assistindo só sem seguir. Clica lá no botãozinho de inscrever-se aí no canal da Pecuária PRM. Vamos cumprimentar então o nosso convidado especial de hoje também, Marcos Monteiro, cofundador e CEO da Visu que fala? Como que pronuncia? Visu, perfeito. Então, ele que é cofundador e CEO da Visu, com quem vamos fazer o episódio Dados que Decidem, Gestão, Cultura Analítica e Governança no Agro Moderno. Como vai, Marcos? Mais uma vez, a gente já agradeceu aí a tua participação fora do ar. Vou te agradecer de novo agora, junto aos nossos espectadores. Obrigado por atender aí o nosso convite e participar do Horizonte Agrocast. Obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Agrocast com vocês, aqui com você e com o Pedro. Espero poder contribuir aqui para a discussão. De fato, um tema que me interessa por duas perspectivas diferentes, né, e poder combinar isso nessa conversa é uma oportunidade legal também do meu lado. Sobre dados, né, quem não se interessa, só tem duas opções: ou não se interessa ou precisa se interessar, ou se interessa ou precisa se interessar. Não tem outra alternativa hoje em dia quando a gente fala de análise de dados. Vamos agradecer então os nossos apoiadores, nossos patrocinadores de Amaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, mas com entrega em todo o Brasil.
Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, como a gente já falou, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claro e Net, ou seja, no canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande e também em sistemas de IPTV de todo o Brasil. Além disso, não deixe, a gente sempre fala, não deixe de seguir o Horizonte Agrocast e a Pecuária PRM no Instagram e no TikTok. Dados que decidem. Gestão, cultura analítica e governança no agro moderno. Pedro, como de costume, antes da gente começar propriamente dito, explica aí a razão desse tema, se é que precisa explicar, para mim ele é autoexplicativo, e também o porquê o Marcos Monteiro é o nosso convidado para abordar esse assunto hoje aqui no Horizonte Agrocast. Beleza, Guilherme. A presença do Marcos aí é para a gente poder aprofundar, entender e ampliar os nossos horizontes, porque, explicando para o convidado, o Marcos, o nome do Horizonte Agrocast é o objetivo de que a gente passe a conhecer melhor um assunto que a gente não conhece tanto e, a partir disso, nossos horizontes passam a ser ampliados, né? Então, é o objetivo de cada episódio seja como uma leitura de um livro, que gere pelo menos um aprendizado para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio. Baseado nisso, a gente pensou e vem pensando há muito tempo em poder falar um pouco mais sobre inteligência artificial, né? E a inteligência artificial veio para melhorar a parte do tratamento dos dados, e ninguém melhor do que o Marcos para poder comentar e explicar um pouco a parte desse tratamento de dados e a velocidade, porque, queira ou não, a gente que não é especialista nesse assunto, a gente acaba já vendo, né? Vamos dizer, eu comecei a ter um contato muito superficial com o ChatGPT, no caso, e o pouco que eu estou usando é impressionante, que já vem me facilitando a vida como consultor e pecuarista mesmo. Então, eu tenho certeza que nessa conversa com o Marcos, ele vai poder explorar isso e a gente não tem nem noção aonde isso pode chegar, né? Assim como acredito que a IA, né, é tão disruptiva como foi a chegada da internet, né? Só que numa velocidade muito maior, e aí isso vamos explorando com o Marcos para a gente entendendo a cronologia dessas evoluções e o que ele está fazendo e o que ele enxerga, né, como evoluções e como isso pode ser aplicado no nosso agronegócio. Bola está contigo, Guilherme. Perfeito. Então vamos fazer o pessoal que está em casa entender quem é Marcos Felipe Monteiro. É graduado com distinção em Matemática e Estatística pela ETH, Zurique, fala francês, mas eu fiquei na dúvida aqui como pronunciava a faculdade de Zurique, na Suíça, onde se especializou em estatística computacional e inteligência artificial. Em 2015, após vencer o Six Hackathon, cofundou a Visu, empresa suíça de Analytics Conversational e Business Intelligence, junto de seu irmão e um colega. Como CEO, Marcos lidera as operações de vendas, parcerias e crescimento estratégico na Europa e no Brasil, levando uma mentalidade analítica e orientada a dados. À frente da Visu, Marcos conecta mercados e culturas enquanto expande o impacto da empresa à frente de uma equipe com cerca de 20 profissionais. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, Marcos Monteiro. E aí eu devolvo para o Pedro fazer a primeira pergunta e a gente começar o bate-papo de vez. Beleza, Guilherme. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui
Beleza. Marcos, normalmente dentro da dinâmica do Horizonte, a gente busca primeiramente conhecer a trajetória pessoal e profissional do convidado, porque a gente acredita que muito do que aonde o convidado chegou tem a ver com suas experiências prévias, né? Desde a sua juventude até os dias de hoje na vida profissional. Então, baseado nisso, conta um pouco a tua história, Marcos. Desde aí a tua história, a tua tradição familiar, para quem não te conhece poder ouvir, e aí depois a gente entra no tema, tem tempo tranquilo aí para falar, bem com calma sobre toda a tua trajetória, e a gente está curiosíssimo para ouvir. Um grande abraço e mais obrigado, mais uma vez obrigado por aceitar o convite, mano. Perfeito. Não, obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade novamente. Então, rapidamente sobre, né, o Marcos, né, sobre mim. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, mas com história familiar de Itaqui. Então, minha mãe é nascida em Itaqui. Então, né, com uma grande familiaridade, ou com alguma familiaridade aí com o setor pecuário. Mas cresci no Rio de Janeiro e fui estudar na Suíça matemática. Eu estudei numa escola alemã lá no Rio e acabei parando na Suíça. Estudei matemática e estatística, sempre motivado ou interessado sobre como tomar decisões melhores, né? E isso me levou na direção de matemática e de estatística, porque estatística é basicamente a ciência de como que se interpreta a informação e como que você, né, toma decisão baseada na informação que você observou. E aí, baseado nisso e nesse interesse, eu acabei fundando com meu irmão e com mais um outro amigo o Visu, faz de 10 anos já. E o nosso objetivo sempre com o Visu foi de ajudar pessoas a tomarem decisões melhores sem precisarem se preocupar com toda a questão técnica, né, dos dados, né, que dados às vezes são um pouco assustadores, né, e você precisa ter um conhecimento técnico muito forte para poder trabalhar com dados em escala, e a gente entendia que isso não deveria ser assim, né, que no futuro as pessoas poderiam simplesmente interagir com AI, com inteligência artificial, para ajudar elas a tomar decisões melhores, né. A gente estava um tanto quanto adiantado com a nossa visão lá em 2016, né? Não era algo muito comum ou que as pessoas acreditavam, mas desde que o ChatGPT lançou isso que a gente vinha desenvolvendo há 7, 8 anos, se tornou, de repente, né, foco no mercado. Então a gente vem crescendo bastante aqui na Europa e também entrando aí no Brasil, não somente em diversas indústrias, né, tanto com seguradoras, bancos, mas também tem entrado também no setor agrícola no Brasil. A gente trabalha com a Bayer, né, no setor de sementes também, e mais diversas outras indústrias também. Muito interessante, Marcos. Marcos, e conversando um pouco, assim, falaste que se adiantaram um pouco, né, na questão da parte de dados e tal. Tu é um brasileiro, né, carioca, e já está morando há um bom tempo em Zurique, na Suíça. Comenta um pouco para quem, porque o nosso público ele vem desde a faixa etária de jovens, né, até as pessoas mais maduras, de 45 até 60 anos. Comenta assim, o quanto essa tua vivência já na Europa, né, em Zurique, foi te trazendo e te dando a certeza de que esse processo de trabalhar com dados seria, sim, um bom nicho de mercado para se trabalhar e atuar, porque, assim como a gente comenta que muito do que vai acontecer no Brasil, grandes empresas vão para os Estados Unidos e vêm algumas tendências lá e trazem para o Brasil, a Europa também gera muita tendência, né? Então, estou misturando duas coisas. Quando tu morar na Europa, fez tu ter a maior acurácia e certeza de trabalhar com os dados seria positivo, e quanto tu estar morando aí te permite enxergar algumas coisas um pouco à frente de quem está no Brasil. São duas perguntas.
certamente. Eu venho morando, né, eu já moro aqui na Suíça faz 15 anos, né, então eu tenho 35 anos, quase metade da minha vida já aqui na Suíça, então a maior parte da minha vida adulto. Acho que uma das grandes diferenças que faz morar aqui onde eu moro é a proximidade com a ETH Zurich, né, que é a universidade de ponta, é a melhor, né, ou uma das melhores da Europa e do mundo em computer science e inteligência artificial. E então tá próximo dessa, né, de uma fonte de talento muito alta, acredito que ajuda a se desenvolver ou pensar de maneira mais ambiciosa, né? E então isso acho que né, moldou bastante a minha trajetória, né? E isso em combinação com estudar matemática e estatística, né? Estatística e matemática, acho que, né, me ensinou a pensar de uma maneira diferente, né? Uma maneira baseada em dados, que fez uma grande diferença aí na trajetória. Eu respondi uma das perguntas, né? Mas falta outra, qual que era? A outra é quanto tu estar na Europa permite te antecipar algumas tendências que talvez estando no Brasil tu não acho que identificaria. Hoje em dia eu acho que com as coisas conectadas, né, essa barreira já diminuiu bastante, né? Então, ainda aqui, estando na Europa, né, em comparação com o Brasil, talvez, né, tivesse um pouco mais na frente, mas ainda assim, estando na Europa, a gente olha para o Vale do Silício como um lugar, né, lá São Francisco, como um lugar que está ainda na frente, né, onde lidera o mundo inteiro. Mas a verdade é que cada vez mais as tendências, o acesso à informação tem sido tão fácil online, e tem sido tão fácil, tão fácil de se relacionar, né, de maneira online, que você, até independente de onde você esteja, é possível fazer isso. Claro que ter uma relação pessoal, né, então trabalhar com as pessoas perto é sempre mais fácil, né? Então, quando ir para o Vale do Silício e encontrar com os investidores ou com outros founders, você tem uma concentração maior lá, então isso ocorre de maneira mais fácil, né? Mas Zurique também conectado nesse ecossistema global de inovação. Suíça está também muito na frente também globalmente, então isso ajuda muito de fato. E vocês, sendo brasileiros, começaram na universidade aí na Suíça, como é que foi a receptividade e vocês, que queiram ou não, você quando a gente sai, a adaptação na questão do método de ensino e tal. No caso, tanto tu como o João Pedro, seu irmão, indo para ir, fazer o ponto forte que foram vocês dois, então as dores, os dois podiam chorar junto e conversar e tal, já era passar sozinho, mas ao mesmo tempo, como é que foi essa fase inicial, né? O que foram as dores maiores aí que vocês tiveram para essa mudança, porque, cara, assim, por exemplo, claro, sabe que são estereótipos que se criam, né? Mas o cara, por exemplo, a cultura carioca, né, conhecida muito pelo ser sociável, o contato, normalmente se fala muito que os grandes diplomatas, né, brasileiros são cariocas, de capacidade de ser amável, né, usando uma expressão em inglês, friendly, né, então serem amigáveis. Então, como é que foi essa transição de ambiente aí? E se vocês, não, nosso perfil já era mais ou menos esse, a gente já teve tranquilo ou não, conta um pouco, eu acho que aí também tem um pouco desse desafio e a experiência que eu pude ter durante o mestrado, doutorado, com vários colegas que foram para os Estados Unidos, Europa, Alemanha, essa fase social no início que foi a mais difícil. Então, comenta um pouco para nós aí, por favor, como é que foi isso nos primeiros anos. Isso tem, né, tem muitos motivos para ser difícil, né? Não é só a parte social, o clima diferente também, né? Afeta muito. Mas a verdade é que
quando eu vim para cá, eu estava bastante empolgado e motivado, né? Então, a oportunidade de ir para a melhor universidade, né, uma das melhores universidades do mundo, para estudar algo que eu gostava, acho que, né, valia ou me fez ignorar todas as outras barreiras, né? Então, acho que focado naquilo que eu queria fazer, não tive tanta dificuldade assim de me adaptar. Os primeiros 2 anos eu estava sozinho, depois, como você disse, meu irmão veio morar lá também, então acho que também facilita. Então a gente sempre se entendeu bem. E então nunca senti uma certa dificuldade de me adaptar por causa disso, não. E no início, assim, também agora tá frio, inverno chovendo, olha lá fora e fala, pô, é legal, um calorzinho faz bem, né? Mas mas também tem a parte legal do inverno também, quando neva e dá para fazer um esqui também é legal, né? Então tem essa parte. Mas são só alguns poucos finais de semana. Cara, e conta para nós aí, destacou no seu currículo a questão de ter concluído a graduação com laureas, né? E o quanto isso, vamos dizer, abriu portas para a sua pós-graduação, né? Depois que tu fizesse. Então, comenta um pouco aí, e porque queira ou não, eu não sei, o percentual de estrangeiros é muito alto aí na universidade? O percentual de estrangeiros é bem alto na faculdade, né? A Suíça é pequena, em geral tem muito estrangeiro na Suíça. Eu acho que 25% da Suíça é estrangeira, não é suíço, né? E outros 25% ou 1/3 dos suíços tem dupla nacionalidade, né? Então, acho que é quase 50% da população que tem passaporte estrangeiro, né? Então, tem muito estrangeiro, muita gente da Alemanha, né? Então a maior grupo populacional estrangeiro é da Alemanha, mas da parte da faculdade realmente eu acho que eu estava, né, bastante motivado, e aí acabei ficando entre o melhor ou o segundo melhor da turma na graduação. Isso ajudou bastante na hora depois de montar a empresa, que é um selinho de aprovação que tem um certo valor quando você vai procurar investimento, né? Então acho que ajudou nesse sentido, e especialmente se tratando de dados e tomar decisões de dados, né? É um selo de aprovação que ajuda. Mas fora isso, né, eu nunca tive... Eu montei a empresa direto da faculdade, então foi meu primeiro trabalho. Então, me ajudou para levantar talvez um pouco, mas não é o que fez a diferença, né? O interessante, acho que para mim foi, né, sendo estrangeiro, a gente teve que montar tudo sem conexão nenhuma, né? Né, talvez estando no Brasil tivesse tido um pouco mais de apoio, ou mais conexões, mais fáceis de começar algum negócio novo. Mas aqui a gente... então, foi um network que não existia, né? Zero. Né? A gente tinha, no máximo, amigos da universidade, mas network para montar algum negócio teve que realmente montar do zero. Então, a gente... foi interessante como é que a gente passou por isso. Foi uma experiência, ou tem sido uma experiência bem, né, capitalista, né, no sentido de, né, o American Dream, do vir com a ideia, né, fazer o pitch, mostrar que é possível e convencer pessoas que nunca... né, que não tem nenhuma relação contigo, né? Então foi do zero a onde a gente está assim, né? Então tem sido uma jornada bem interessante, e agora com o mundo do AI tem cada vez ficado mais interessante, porque a velocidade como as coisas estão indo é inacreditável. O AI tem se desenvolvido num nível que tem sido mais rápido do que todas as previsões de avanço, né? E isso é um fenômeno muito interessante, porque
Em geral, previsão de avanço tecnológico é sempre, né, acaba sendo mais baixa do que realmente o que acontece. E no AI tem sido ao contrário. As pessoas esperam que vai demorar 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e dentro de 12 meses está aí, né? Então, a velocidade como tem acelerado e como as coisas têm avançado, para a gente, né, que está na ponta, né, trabalhando com isso no limite da tecnologia, é difícil de acompanhar, porque a velocidade é enorme. E isso vai chegar alguma hora nas outras indústrias também, e vai chegar de uma maneira muito forte. Então, que demora, acho que um pouco para se propagar, mas o nível de ganho de produtividade na indústria de software tem sido gigantesco. Ô Marcos, quando tu foi para a Suíça, tu foi com o objetivo de fazer a faculdade, ponto, sem perspectiva ou sem uma ideia já formada do que fazer depois, e aí quando estava aí é que surgiu a ideia, a oportunidade de abrir empresa, ou tu já foi com isso pré-definido, vou lá me credenciar para abrir uma empresa na área de tecnologia, AI, dados, enfim, como é que foi essa construção? Eu sempre quis montar uma empresa, né, e era algo que eu sempre discutia com o meu irmão, né, e também com meu pai. A gente sempre estava assim, conversando nas férias, sempre vinha com ideias, explorava ideias, né, então era um ponto, né, constante, né. Não tinha nenhuma ideia assim que tinha, que a gente era sempre procurar uma ideia boa, mas, né, durante muito tempo não tinha nada que a gente falasse, vou parar de estudar ou vou deixar de trabalhar para fazer essa ideia, né? A gente teve uma outra ideia que a gente montou antes do Visu, que a gente experimentou um pouco, montou um produto, mas depois a gente viu, acho que não vai ser boa não. E a gente, por acaso, logo em seguida a gente, né, bateu com a ideia do Visu. E a gente passou uns 6 meses pensando sobre ela depois, né? E amadurecendo a ideia e refletindo sobre a ideia, sobre o potencial e a oportunidade. E aí, depois desses 6 meses, a gente viu que era realmente algo que valia a pena investir. E a gente, né, mudou o nosso caminho para realmente montar o Visu e seguir essa ideia, né? Então, eu ia começar com o PhD. O meu irmão ia começar com mestrado, e a gente abriu mão para seguir o Visu, e que era um caminho talvez um pouco mais arriscado, né, mas que se tornou, né, uma jornada bem interessante, né? Legal. Bem legal. E Marcos, eu acho que a gente entrando agora, comenta um pouco com a sua experiência que tem e por estar inserido nesse ambiente tecnológico. Deve ser uma breve cronologia dos avanços que teve, seja com a entrada da internet, o avanço da velocidade da internet, e aí chegando na IA, né, ou na AI, como se comenta, para a gente poder, para o nosso público, né, que não é especializado em tecnologia, gosta da tecnologia, mas não é especialista, que acha que uma breve cronologia desses avanços que teve, o quanto esses grandes movimentos tecnológicos impactam a nossa sociedade e a produtividade de indústrias e negócios, como comentou. Sim. A internet foi o primeiro grande, assim, é toda uma série, né, de avanços tecnológicos, né, mas a internet nos anos 90 que permitiu o mundo realmente, ou levou o nível de conexão a outro patamar, né? Então antes era o telefone, e aí com a internet diminuiu o custo dramaticamente de conexão, né? E só que por muito tempo a internet também era pouco acessível, dependia também da infraestrutura forte, né? Aí depois com a internet 3G, 4G, achava legal aí no sul, né? Tinha lugares, né, na fazenda que, né, onde a internet, o telefone não chegava, mas aí depois com 3G começou a chegar a internet e aí o acesso à informação, né, chegou a lugares mais remotos, né? E agora com Starlink, então, a internet tem chegado a lugares, né? Isso eu fui agora, estava em Itaqui agora, aí em janeiro,
E foi legal de ver o pessoal usando Starlink, né, para realmente ter acesso à internet em qualquer lugar, né? Então agora o mundo está extremamente conectado e aí agora, né, com a infraestrutura toda de comunicação, e isso foi essencial para montar a base tecnológica e a base informacional que né, montou o fundamento para desenvolver o AI, né, no estado que está agora, né? Então o AI também ele vem se desenvolvendo, as tecnologias, o método vem se desenvolvendo, até que em 2018 eles desenvolveram a arquitetura moderna do ChatGPT, e aí de 2018, né, para cá, né, acho que foram evoluindo nisso, e aí no final de 2022 que ele lançou o ChatGPT 3.5, né, que foi realmente o grande passo, o grande salto que as pessoas acordaram para o potencial e falou, caramba, isso funciona, isso realmente é muito bom, é realmente muito inteligente, e isso foi novembro de 2022, final de novembro de 2022, então faz, né, 3 anos, né, de lá para cá, e desde então, né, na primeira vez que lançou, ele meio que mal fazia, né, matemática de primeiro grau, né, ele errava muitas contas, né, problema de aritmética, e hoje em dia já está resolvendo problema de física teórica, problemas de matemática avançada, de level de PhD e depois, né, e além. E então, em 3 anos, evoluiu num nível que tá mais inteligente do que as pessoas mais inteligentes do mundo, né? E o grande gargalo do AI ainda é contexto, né? Então, para o AI funcionar direito, você tem que providenciar ele com contexto. E então isso que às vezes, né, por isso tem que ficar explicando, explica um monte de coisa para o AI para ele poder entender e fazer, né, resolver a tarefa corretamente. Mas geralmente quando ele tem bastante contexto sobre a situação, ele consegue, né, vir com ideias muito boas e melhores que muita gente, né? Ou, né, você fica se perguntando até quais são as áreas que você, né, ainda, né, onde que estão as vantagens que o ser humano ainda vai conseguir liderar, onde é que vão estar os gargalos que ainda, né, cabe ao ser humano resolver, né? Então são perguntas aí que estão na frente, que são interessantes, que a gente lida todo dia com isso, né? Trazendo o nosso uso, sim, falaste nessa cronologia aí de 2022, ou novembro de 2022 começou, os exemplos que eu uso, assim, por exemplo, tem algumas pesagens, né, que os capatazes escreviam à mão, né, caneta, botavam um brinco, peso do animal e tal. Aí no início tu mandava a foto e ele na hora tu mandava já a pesagem e tal. Aí tu ia conferir que é um monte de dado errado, né, ele lia errado e tu mandava igual. E aí agora tu manda uma foto, a oficialeta do capataz, a LGIV e tal, e fala, não consegui entender, tais dados, estou com dúvida, pode me confirmar? Aí tá, agora melhorou, então quando tu não tem certeza, não fala. E aí até o cliente diz, tu está sendo muito áspero com ele e tal, por isso que não está te respondendo direito e tal. Eu falei, cara, não, é assim, inventar coisa, né, daí hoje. Só para comentar um dos exemplos assim, que eu quero falar, que a tua comparação é questão de conteúdos de disciplina, né, de física, matemática e tal, e aí agora eu corroboro com o exemplo da realidade, que foi o meu parâmetro, que foi as pesagens, né, porque o que eu estou vendo na nossa atividade de fazendas, consultoria, de gestão, que facilita. É muito trabalho que vai precisar ou ter um estagiário, ou ter uma pessoa mesmo ali digitando e tal, desde que tu consiga escrever um formato que ele consiga ler, tu otimiza muito o teu tempo e o processamento dos dados, né? E aí depois ele vai pegando esse histórico que tu tem dessas informações e, cara, vai dar um dinamismo muito legal, assim, principalmente que eu vejo hoje da consolidada são pesagens de animais, né? Pesagens de animais
por exemplo, o resumo de WhatsApp, pega o grupo de fazenda que tu padroniza a informação como ela deve chegar, né? Aí tu pega e copia as informações dos últimos 30 dias para avaliar, por exemplo, quantos potreiros eu tive em situação alta de carrapato. Aí ele já, na hora, a informação estando bem limpinha ali, né? Ele, numa rapidez, ele consegue te dar esses percentuais. Então, eu acho também que tu falaste, dar o contexto, e o contexto também é a forma de tu escrever a informação, né? Porque, vamos dizer, eu estou na atividade, estou lidando com consultoria há 15 anos. Antes, a forma de eu processar o dado era tudo vislumbrando o Excel, né? Mas, com o ChatGPT, tu começa a já pensar algumas mudanças que nem sempre ele, pelo menos no meu conhecimento, nem sempre o Excel ele vai ler da forma melhor. Às vezes um texto sempre escrito da mesma forma, né? Tu copia tudo aquilo e joga para dentro do ChatGPT, e ele acaba te dando uma informação mais assertiva. Queria te ouvir sobre esses pontos aí de questões operacionais, e depois tu puder comentar, que hoje tem tanta ferramenta de IA que são vantagens e desvantagens de cada um, se tu pode falar isso. Esse ChatGPT, de KIC, que tu vê com o teu conhecimento técnico, que são vantagens e desvantagens, porque para nós a gente não tem conhecimento para determinar essas desvantagens. Uhum. Então, exatamente, essa aqui é a grande pergunta, o grande objetivo, né? Então, já que o AI funciona muito bem quando ele tem contexto, né, o teu objetivo como gerenciando o negócio é organizar toda a informação que você tem disponível ou que pode existir sobre o negócio, organizar essa informação de maneira que o AI consiga acessar, né? Então, se você tem toda essa informação bem organizada, né, o AI vai conseguir te ajudar a tomar decisões melhores e mais corretas, né? Então, tem duas perguntas aí, né? Por que você precisa do AI para te ajudar a tomar decisões, né? Por que isso é importante? E segundo, né, como que você organiza essas informações para o AI, né, utilizar, né? Você falou, você pode usar o AI, né, para olhar as notas, né, e estruturar. Você, eventualmente, né, eu tenho experimentado, né, o AI ele pode até ligar lá pro capataz, pro peão, né, e conversar, né, e fazer as perguntas corretas sobre como é que você fez hoje, e aí obter todas as respostas e colocar no banco de dados, né? Então você ou tem outras, né, tecnologias que o pessoal vem experimentando, né, como sobrevoar o campo com drone para, né, coletar dados, né? Então tem toda essa parte, né? Então a primeira parte é coletar dados, né? Como é que você consegue coletar mais dados de melhor qualidade? A segunda pergunta é como é que você organiza esses dados, né? Como que você estrutura eles? É no Excel? É em texto? Qual que é a melhor forma para o AI utilizar esses dados? E aí, depois que você organizou os dados, a terceira pergunta é, ok, e agora? O que eu posso fazer com isso? Né? Como é que o AI pode me ajudar a tomar decisões, né? E aí que vem a grande parte da eficiência na produção, né? Que eu acho, né, que a gente trabalhou junto lá, Pedro, e aprendi um pouco contigo lá. Eu tenho visto, observado, né? Acho que a pecuária de confinamento ela é muito mais evoluída, acho que tecnologicamente. Eu não tenho muita experiência com a de confinamento, mas eu imagino que seja mais fácil de coletar dados, né, na pecuária de confinamento do que na extensiva, né? E a extensiva tem que aumentar a produtividade, né? Então vem aquelas questões, então vamos investir em pastagem de verão, de inverno, vale a pena, não vale a pena, né? Tem se tornado a maneira de fazer a pecuária extensiva tem mudado para se tornar mais competitiva e mais eficiente, né? Então você tem que saber responder essas perguntas, né? E para responder essas perguntas você precisa ter os dados, né? De quanto que eu preciso investir, quanto que vai gerar de GMD, né? Quanto tempo que vai demorar, né? E para responder todas essas perguntas você precisa dos dados, né? E
E acho que se não tiver esses dados bem organizados, vai ser difícil de competir a nível de eficiência, né? Essa é a minha leitura, assim, em geral sobre isso, né? E acho que baseado nesse cenário, nesse contexto que tu colocaste aí, o que eu vejo é assim, tem que fazer confinamento, né? O confinamento é mais fácil. O que é mais fácil? É um sistema intensivo, os animais estão no mesmo lugar, né? É um lugar pequeno, alta concentração e ciclo curto, né? Então, quando tu tem um sistema de cria, o ciclo completo, leva 1000 dias, tu concebeu, tu inseminou a vaca hoje e emprenou. É 1000 dias para esse produto ir ao mercado, ele virar um boi duro, entendeu? Então, isso, se tu não tem uma forma, um método de controle de dados durante todas as etapas, e volta e meia, tu revisita esses dados para te poder avaliar a tua fase de entório, ou seja, a fase reprodutiva, a fase de desmame, a fase de nascimento e a fase, vamos dizer, de venda, se tu não tem um processamento, um método de trabalho de processamento desses dados, tu realmente perde esses dados, né? E nisso, aí que eu vejo assim, dentro das fazendas, e a lavoura ela já conseguiu substituir grande parte da mão de obra pela grande simplificação dos maquinários, né? Só que daí, o que acontece? Essa simplificação de maquinários, automaticamente hoje, ela tem que ter uma estrutura vamos dizer, de culturas que não o arroz, e na sua maioria ele trabalha com inundação, então tu tem a água para manter, mas vamos dizer, hoje o Rio Grande do Sul está reavaliando muitos modelos de coxilha, que é soja, canola, trigo, porque antigamente no Rio Grande do Sul a estiagem era somente na metade sul e na metade norte, onde as terras valem mais, chovia bem. Hoje, já faz 5 anos, vem faltando água, tanto na metade sul como na metade norte. E aí, cadeias de valor e cadeias globais, como a da soja, estão sendo reavaliadas, porque se não fosse, por exemplo, se não fosse a chuva do final de semana que deu agora, as lavouras de soja estavam lindas, só que chegou numa fase da lavoura que estava enchendo o grão e aí vai determinar a produção. E aí, se não caísse essa chuva, olha, 50% das lavouras, os caras não colheu um pé. Eles tomam uma vagem de soja. E aí, então, o que acontece? Tu tem um pulverizador com toda a tecnologia embargada, tu tem um maquinário que, eu tenho capacidade para me mexer e fazer 1.500 hectares, tá? Beleza? Tu tem um operador, precisa de menos operadores, então tu remunera bem de operador. Só que aí esqueceu da questão do clima, né? E aí, com isso melou o teu negócio. E a pecuária em si, que fizesse um paralelo muito legal entre a intensiva, ou mesmo semi-intensiva, o que acontece? É a questão de tu criar o ambiente da tua fazenda para te reter pessoas, para te ter gente, e esse pessoal entender, que também é uma outra transição, que é importante ter os dados. E aí, quando tu começa a ter esses dados e volta trimestralmente a conversar com eles sobre esses dados, eles começam a entender a importância de registrar aquilo. Senão a conversa fica muito no feeling, fica muito... o potreiro e tal estão comendo muito sal. Vou te falar alguns prompts, vamos dizer assim, que a gente ouve muito no campo. Aquele potreiro está comendo muito sal. Aí tu vai ver o que é o comendo muito. Na verdade, tem 150 animais ali, né, e 50 no outro potreiro que ele está comparando. Por cabeça, o consumo está igual, né? Só que a referência dele é quantas bolsas de sal ele vai no trator para colocar. E aí, claro, 150 animais vai ser uma quantidade de bolsa maior que 50. Entendeu? Um exemplo bem simples. Esse acho que eu interrompi aqui para ilustrar exatamente isso, a importância do contexto, né? Porque se o AI não tem esse contexto, ele não consegue te ajudar, ele vai te dar, né, sugestão ruim, né? Então o AI ele vai entrar na coleta de dados, né, para ajudar você a coletar mais dados melhores, né, de tudo que é a área, né? Então você vai fazer processamento de imagem para ver a qualidade do pasto, ver se o gado está com carrapato, né, contar, né, estimar o peso, de repente, para você não ter que fazer a pesagem, de repente você consegue fazer, é difícil, mas, né, são outros métodos, né, que você pode fazer para coletar os dados, né, aí faz a pesagem e, né, o manuseio, tudo que você tem, todas as atividades
que você tem feito no campo tem que estar tudo documentado, né? Tudo no banco de dados, para depois você dar para o AI para falar, olha só, né? Porque no momento que né, a gente, né, como ser humano, a gente tem uma certa limitação mental do que a gente é capaz de processar, né? Então a gente tem que simplificar as coisas e a gente, né, consegue lidar com uma certa complexidade de sistemas que, né, tem o seu limite, né? Mas com AI você consegue lidar com sistemas muito mais complexos, né, muito mais a detalhes, e consegue aumentar muito mais né, com isso aumentar a eficiência da produção, né? Então, se você tem mais dados e o AI para te ajudar nessas decisões, você consegue, né, fazer investimentos considerando o risco, né, do investimento de maneira mais adequada, né? Com certeza. E aí, por exemplo, o que acontece, né? Voltando ao contexto, essa questão da AI, da inteligência artificial, ela vai obrigar, né, que os sistemas, para poder ter uma velocidade de informação, comecem a priorizar que é importante esse sistema de dados na fazenda. Porque como ele começa a não ter os dados, né, ele vai lançar, começa a ver que o vizinho está usando, que um outro cara está usando, ele fala, estou ficando para trás, eu não estou, o cara já está lá, 3 passos na frente, eu estou ficando para trás. Porque o que acontece hoje, também, comentando assim, como tem novas fronteiras em relação à IA e à passagem de informação, mas hoje nós, por exemplo, o que eu vejo da IA, tu precisa ter o prompt, precisa ter o conhecimento e o bom senso para avaliar aquela informação que ela está te dando, né? Se o cara não tem um filtro, assim, tu daqui a pouco compra aquela ideia que ele passou sobre tal tema e é como se fosse correto. Então, baseado nisso, vamos dizer, nós, por exemplo, a gente já tem um padrão dentro da consultoria de tendo um benchmark, tendo um dado, né? Então, daqui a pouco se você fizer isso, botar essa passagem aqui para o resultado vai ser R$2.000 por hectare. Mas, acho que é um pouco fora. Aí começa a conversar com ele, não, acho que é um pouco fora, porque tem taxa de eficiência, de máxima fazer, taxa de sustentável e tal. Aí vai conversando e vai calibrando ele, né? Vai calibrando ele para mostrar a realidade, porque a gente sabe que assim, a grande desafio de trabalhar seja em pecuária ou lavoura, aquela indústria céu aberto, tem muitos fatores, é um negócio que é complexo, né? Então, por isso que muita gente opta por fazer um sistema gerido no que não na tecnologia, gerido no financeiro. Né? Então, por exemplo, eu posso dar suplemento ou não dar? Para eu dar suplemento, o que eu preciso ter controlado? Eu tenho que ter um poço que não vai molhar o sal, eu tenho que ter um trator e um reboque para fornecer esse sal, eu tenho que ter, se é uma fazenda que tem mais de 15 potreiros, eu tenho que ter uma planilha de controle de quando vai acabar aquele sal. Quer saber? Que meu gado ganha metade do peso por dia e eu não vou me envolver com isso aí. Entendeu? Eu vou deixar o gado só no pasto e tal, vou ter um ganho de peso menor, mas eu tenho escala, então só da escala, eu ganho R$20 por hectare, tendo 8.000 hectares, eu vou ter um resultado menor, mas o que acontece? Quando começa por um movimento natural de sucessão, as fazendas começam a diminuir de tamanho, obrigatoriamente tu precisa intensificar. Né? Senão o teu resultado não vai realizar aquela atividade, eu não quero intensificar, eu vou arrendar. Né? Então, não, exatamente isso que eu ia falar, né? As pessoas, essa estratégia, né? Se você não opta por aumentar a eficiência, a pressão acaba vindo pelo arrendamento, né? Então, vai falar, é muito melhor arrendar porque eu tiro minha grana certo, eu não preciso me preocupar com nada. E a verdade é que esse acaba que é o custo de oportunidade, né? É o custo implícito aí que, se você não tomar na consideração na sua conta, você está perdendo ali a oportunidade, né? Então, é aí que entra a pressão, né? A pressão do mercado, né? Porque tá aí, né? Não é porque você é dono do campo que o campo não tem custo, né? Ele tem o custo de oportunidade, que é a oportunidade de arrendar, né? Então, se você não faz bem uso dele, você vai acabar né, deixando de tirar o melhor proveito dele, né?
Exatamente. Então, só queria pontuar e trabalhar na questão disso, das pessoas, né, substituir. Eu vejo que hoje, dentro do agro, o gargalo é fazer ter um ambiente para reter os talentos, reter as pessoas, para que elas entendam que é importante ter as informações e elas serem retroalimentadas essas informações, porque a forma dela entender que é importante aquilo é o cara trimestralmente sentar e dizer, seu João, aqui, esse sistema aqui, olha que legal, virou, olha que a gente pode entender, melhoramos em 15 quilos o nosso peso de lame, diminuímos a nossa quebra do toque ao nascimento em 5 pontos percentuais. E por quê? Recorrida mais seguida, dividiu a equipe em 2 duplas, aí não se ficou mais que uma semana sem tal potreiro, então começa a trazer algo específico e concreto para a realidade dele, e aí aí fica todo mundo gosta da brincadeira, é quase um joguinho, né? A gamificação da gestão, que tu começa a ter um monte de informação e o negócio fica legal. E eles se motivam muito com isso, assim, eu posso dizer, nós lá em casa, a gente tinha, as 4 fazendas eram divididas tudo por um caixa só, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na família, 15 anos atrás, eu propus a gente independizar os caixas. E aí começou a se ver as ineficiências de cada uma das propriedades, e aí com isso, cara, o crescimento dos capatazes são os mesmos desde o início lá do trabalho, são os mesmos até hoje. Cara, a evolução que eles tiveram, assim, e a forma da nossa comunicação via WhatsApp e tal, alguns até semi-analfabetos, mas o que cresceram, assim, e orientando a informação, né? Claro que no início eles ficavam meio cabreiros, assim, isso aí, tá louco? É só inventando modo e tal. Aí, só que é legal, né, cara? Vai mudando e hoje tu nota assim, o crescimento que tem, dessa primeiro o controle da informação e hoje está na velocidade do processamento dessa informação. Mas o primeiro passo é ter a informação, né? Isso. Não, isso você tocou um ponto também bem legal, né? Que é comum com a indústria que vai se amadurecendo e vai se tornando mais eficiente, né? É a valorização do trabalhador, né? Que ele acaba que o trabalho dele tem mais valor, então você, né, acaba, né, querendo ou tendo incentivo econômico para valorizar o trabalhador ou pagar mais, né? Então, acho que né, isso foi bem claro na evolução da indústria agrícola, né? Que você é uma indústria que nos últimos 1000 anos evoluiu bastante, que você também, né, o trabalhador, você não vai dar qualquer um para dirigir o teu trator, né? Precisa de alguém, né, bem capacitado, né? E essa capacitação também vai, né, parece que está surgindo também ou está se valorizando também na pecuária, né? Exato, porque hoje, né, no Rio Grande do Sul em si, se deu uma travada nessa questão do boom da soja, né? Então, teve a soja e era interessante que tu arrendava para a soja e o sojeiro que dava a passagem de inverno com um custo 3 vezes menor, né, em áreas que eram aptas para a soja. Com as estiagens que teve, né, infelizmente esse ciclo da soja rompeu, muitos sojeiros acabaram quebrando e tal, e hoje o pecuarista está reassumindo essas áreas de soja e aí tendo que criar um novo modelo, comprar mais animais, preocupar e tal. Então, e aí com isso começa a ver a importância de gerir a sua passagem como uma lavoura, né? E aí para isso tu tem um tratorista que o cara seja eficiente, ele possa plantar a passagem no tempo certo, colocar o adubo, que ele não tem acidentes com implementos desnecessários, porque o cara tem um pouco mais apressado, né? Porque o tratorista bom é o falso lento, né? O cara que anda sempre na constante, mas o serviço rende. Um cara que parece que está sempre correndo e daqui a pouco uma máquina está sempre quebrada, né? Então, tem essas peculiaridades. Mas aí, Marcos, a gente abordou um pouco o processo desse cenário, eu queria que eu vi que ficou pendente e esses colegas estão atualizando sobre os diferentes chats aí de IA, né, que é o DeepSeek, não sei se tem outros que eu não sei, o ChatGPT, o que tu vê de peculiaridade que poderia estar para a nossa audiência aí, do que, o cara está interessado em pensar sobre tal tema, entende que algum deles é melhor que o tema ou não, é tudo igual. Um é melhor que o outro, dependendo do dia. A corrida
a corrida é muito selvagem, é um negócio absurdo. A quantidade de investimento que eles fazem, e aí uma semana é um que está melhor, na outra semana é o outro. E agora vem, né, a pressão que eles têm, né, é enorme, porque agora ainda vem esses open sources, né, o DeepSeek, né, que são modelos abertos, né, então que qualquer um pode rodar no próprio computador, que até então eles têm ficado atrás, mas agora a expectativa é que o próximo open source de código aberto que vão lançar, estão especulando que vai ser melhor do que o do OpenAI ou do Anthropic. E isso põe uma pressão enorme nessas empresas, porque, né, questiona um pouco o modelo de negócio delas, né? A gente gosta bastante, eu gosto bastante, a gente sempre alterna, quando você está realmente na ponta, você vê um pouquinho as diferenças, as nuances de um para o outro, né, para a tarefa que você está executando. Mas eu acho que hoje em dia, em geral, qualquer um dos modelos estão muito bons, né? Eu uso bastante o Anthropic agora, o Claude, né? Mais por uma questão de conectores que ele tem, ele escreve bem com Excel, e tem o Cloud Cowork que conecta bem com o seu computador, então você pode dar o acesso a ele. Tem uns outros, né, que eles chamam de wrappers, né, que são em volta do modelo, você dá acesso ao teu computador inteiro. Então eu tenho experimentado com o que se chama um OpenClaw, que você dá o computador inteiro para ele toma o controle do teu computador e faz, né, qualquer coisa com ele, né, e aí eu dou acesso ao WhatsApp, então ele tem um número de telefone também que ele pode escrever no WhatsApp, pode fazer ligações também. Então eu tenho experimentado um pouco com isso também, né. Até posso falar depois para te dar para falar para ele te ligar aí, dar uma conversar contigo, mas cada vez mais ele falta coisa que eles não vão saber fazer. Essa é a realidade. E aí, onde é que tá a nossa, né, onde que a gente, né, como humano, né, ainda tem a nossa vantagem, o que a gente tem, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, até como parte do Visu, né, o ser humano vai ser sempre a última pessoa a tomar decisão, né, o AI pode tomar várias decisões por vocês, mas a última decisão, a decisão final, é sempre de um ser humano, né? Então, geralmente é a esposa, né? Aí tem exatamente, né? Então nós homens, assim, a gente vai ficar defasado mesmo, porque é tomada a última palavra. Fica da esposa, né? Pois é. Não deixa o AI descobrir isso, porque senão. Então, é um mundo muito louco. Então agora, essas últimas semanas com o AI resolvendo pesquisa de física e matemática, eu não sei, eu sou muito otimista com relação ao futuro. Eu imagino que daqui a um ano a gente vai estar num lugar completamente diferente, e daqui a 5 anos completamente inimaginável onde é que a gente vai estar. O grande gargalo vai ser fonte de energia, né, onde estão, né, investindo muito em produção energética, e muda bastante a economia, né? Realmente né, tem lugares que, né, nos Estados Unidos onde tem muitos servidores para o AI, que tem tornado a energia muito cara para quem mora perto, né? Então tem esses efeitos assim também. Tu acredita que os fortes investimentos que estão sendo feitos em IA e essa demanda que o mundo vai ter cada vez mais crescente por IA, pode acelerar também o investimento em energias renováveis, enfim, fontes alternativas de energia, que de repente não estavam no radar, e a questão também de economia, reaproveitamento de água e tudo mais? Também, se quiser esclarecer essa questão de que a IA usa muita água, que não é bacana utilizar a IA porque ela gasta muito recurso hídrico. Se tiver algo a falar sobre isso também, de repente desmistificar essa questão. O IA ele consome muita energia, né?
Mas assim, consome muita energia, mas ele é mais eficiente do que... É que nem você falar, o carro consome muita energia. Consome muita energia, mas a alternativa era fazer a pé, carregar peso. Isso é muito mais ineficiente, né? Você precisaria de muito mais energia se você tivesse que fazer isso, né, tudo a cavalo, né? Então, a verdade é que a evolução tecnológica, ela sempre vai no caminho de tornar as coisas mais eficientes, né? Então, eu acredito que o incentivo econômico, ele está, né, bastante, não digo 100% alinhado, mas ele está bastante alinhado com a sustentabilidade em geral, né? Então, a economia está sempre procurando maneiras de ser mais eficientes, e isso, né, em consideração, gerar novas fontes de energia. Não sei qual que seria a melhor fonte, né? Nuclear, eu imagino que eu entendo que seja uma das mais... uma que consiga providenciar, né, bastante power, né, bastante produção energética e com bastante eficiência, assim, né? Então eu acredito muito na produção nuclear, mas, né, isso também tem lugares que a solar faz mais sentido. Cabe muito. O legal então acho que esse é o ponto mais interessante, na verdade. Como a inteligência artificial você pode rodar em qualquer lugar, né, a distância, você não precisa estar da energia, não é que nem o carro que você precisa de energia aqui e agora, né? O AI você pode botar para rodar em outro lugar e me avisa quando terminar o trabalho, né? Tem todo esse desenvolvimento, o Elon Musk tem falado bastante de botar servidores na Lua, né? Então usar energia solar. Tem seus desafios, né? Mas produzir energia em outro lugar, né? Então você não precisa produzir na Terra, então você não precisa lidar com todas as dificuldades, né? Porque a verdade é que qualquer fonte de energia é um negócio complicado, né? Porque quando você está gerando com muita energia, tem muita coisa para dar errado, né? Independente de qual fonte de energia que seja, né? Se você vai fazer hidrelétrica, tem seus riscos. Se vai fazer solar, tem umas que tem menos risco que outras, mas todas têm risco, né? Porque você está falando de muita energia que pode sair para qualquer lado, né? Então, o melhor é mais longe, e com AI você pode produzir energia longe, e um exemplo seria a Lua, né? Então você poderia botar servidores na Lua e substituir todo o trabalho que a gente faz aqui mental, botar para o AI fazer, que é mais eficiente do que a gente, né? Faz sentido. Muito interessante. Interessante. É coisa que a gente nem imaginava, né? São os futuros distantes, mas não tão distantes, né? Era algo que ainda é caro, não é algo que faça economicamente sentido, mas que pode ser que daqui a 3, 5 anos faça sentido, né? Tudo questão do custo de foguete, né? Para levar servidor para a Lua. Tem essas dificuldades físicas de como é que você dissipa calor na Lua também, que você não precisa entrar em... É difícil você dissipar calor no vácuo. Então, tem essas dificuldades, né, para fazer isso na Lua. Mas, teoricamente, é possível. E aí, sei lá, o que a gente vai fazer? A verdade é que as coisas vão ser muito mais baratas, né? Então, eu acredito que vai ser tudo mais barato, vai ser tudo mais eficiente, né? Você vai, né, tirar o ser humano ou diminuir o ser humano da cadeia produtiva, que é o maior custo. O maior custo das coisas é o custo do trabalho humano, né? Então isso aqui aumenta o custo. Se você consegue automatizar tudo, as coisas vão, né, se tornar muito baratas e mais acessíveis, né? Muito legal. Por isso tanto foguete indo para lá, né, cara? Os caras estão, na verdade, fora o satélite, e a questão de já estão explorando ver como é que vai gerar energia, né, lá. É muito interessante. E acho que hoje, né, Marcos, por exemplo, eu acho que a grande maioria da sociedade hoje aprendeu a não duvidar mais por exemplo, as coisas não são tão absurdas, né? Porque se a gente olhar
vão aí para 94, 92, né? E o cara vinha, as evoluções começaram, depois com o surgimento da internet, tanta coisa que o cara não achava que ia ter e tem, né? E acontecendo hoje, eu acho que a gente está acostumado à revolução que teve, bom, a gente podendo gravar um episódio tudo na Suíça, né? Eu em Capão da Canoa, o Guilherme em Santa Maria, né? A gente já teve episódio para poder gravar com alguém na Itália, outros no Uruguai. Então, cara, isso que ia falar 15 anos atrás, o cara ia dizer, isso é loucura, não vai acontecer, é muito caro, a chamada telefônica vai ficar muito cara, vai acabar os seus dados da internet, né? São todas as coisas que o cara imaginava lá na época que podia acontecer, e hoje todas as dificuldades não são mais dificuldades, né? Então, eu acho que a cabeça... Você faz uma comparação agora com 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 10 anos atrás. Daqui a pouco você vai estar fazendo comparação com 5 anos atrás, ou 2 anos atrás. Que a comparação que a gente faz na nossa indústria de software, né? Caramba, 2 anos atrás a realidade era muito diferente. Não, 1 ano atrás a realidade é muito diferente. Não, 3 meses atrás a realidade era muito diferente. Então, essa velocidade que as coisas estão evoluindo, então a diferença tem sido notável cada vez no intervalo de tempo mais curto, né? Não, para quem está tentando se inteirar com isso, né, sobre isso, se tu pegar ali um conteúdo que fale sobre alguma novidade relacionada à IA ou a engenharia de prompt, qualquer coisa, novas funcionalidades de determinado serviço, se tu pegar um conteúdo que foi postado 7 dias, 10 dias atrás, tu já está desatualizado. Tu já tem que tentar procurar outro parecido com aquele ali, só que de um dia ou de preferência de algumas horas atrás, porque se tu for estudar alguma coisa de 10 dias, tu já está perdendo algo, né? Exato. Então a velocidade está muito rápida e a gente vai ver esses avanços, né? E assim, tem indústrias que vão mais rápidas e tem outras que vão perceber isso um pouco mais tarde, né? Mas quando chegar, também vai chegar com tudo, né? No nosso setor, aí no agro, tu tem a questão de fisiologia, seja fisiologia de cultura, fisiologia de planta, que hoje já se conseguiu mexer muito nos ciclos das plantas, né? Plantas de ciclo precoce, ciclo mais curto, mas os animais, como as vacas, ainda não conseguiram encurtar a gestação da vaca, né, de 9 meses, nem ela dá gêmeos. Ou muito pouco dá gêmeos, né? A ovelha já dá até trigêmeos. Então, são coisas que seriam, vamos dizer, que romperiam a função produtiva da pecuária, né? E aí também. Tem toda essa outra área também, né? A minha esposa, ela faz doutorado em engenharia genética também, né? Então ela faz manipulação do gene, né, a nível, né, da letrinha lá do DNA, né? Então você vai ter toda essa área, que é uma área um pouco mais talvez um pouco mais sensível, né, eticamente, tem todas as suas questões, né, mas que também tem um grande potencial aí para muitos desenvolvimentos, né, e acho que a gente vai ver isso também mais rápido, evoluindo mais rápido, né. Sim, eu comento muito que a gente fala assim, cara, a agricultura, tecnologia e a medicina são, ao meu ver, assim, as áreas que cara, assim, evolui muito rápido, assim. A pecuária é bem mais atrasada em relação a isso, mas e acho que principalmente essa questão fisiológica e biológica dos animais, né, que ainda não se consegue mexer, mas são coisas que é uma evolução muito rápida, vai ajustando o tempo que a informação que tinha hoje perdeu a validade ou não perdeu a validade, a partir dali ela foi transformada, olhada essa forma ótica, né? Então, isso muda, eu acho que, por consequência, a sociedade passa a não duvidar muito do que está por vir, né? Na verdade, por isso que tanto essa gurizada mais nova, eu tenho um filho de 9 anos e uma menina de 5 meses, né? De 6 meses. Então, a gente nota, assim, que a questão de eles vêm com um prompt já diferente, né? Na questão de como funciona a cabecinha deles nesse negócio e vindo numa época que vai ter um volume de informação grande aí,
junta o capital humano com. É só cuidar para não enlouquecerem, né? Porque é um monte de informação, né? Pois é. Nossa, muito legal. E fala um pouco para nós do Visu aí, Marcos. Fala para nós da Visu, como é que está a sua trajetória aí, o que está falando, se quer comentar algum material que você preparou, fica à vontade aí para falar. Posso mostrar. Eu estava preparando aqui, não está completamente preparado não, mas eu posso mostrar alguma coisa. Cadê? Eu consigo compartilhar minha tela aqui? Ah, tá aqui. Aqui é o Visu, né? Então, o Visu é uma plataforma de análise de dados, né? Então, eu gerei uns dados aqui rapidamente, né? Eu não terminei de configurar, mas né, tem uma noção aqui do que seria, por exemplo, bem estruturado se você tivesse todas as informações, né? Então, todos os animais, né? Então, aqui eu tenho dados dos animais, qual que é a mãe, o pai do animal, qual potreiro que eles estão, né? Se teve movimentação, né? De que potreiro foi para qual potreiro, né? Então, para onde que eles foram, para cada potreiro, né, a avaliação da pastagem, né, e a data da avaliação. Então, você ter todas essas informações bem estruturadas, né, uma informação que em geral dos diferentes potreiros, taxa de natalidade, distribuição aqui do score corporal atual, né, então você vê aqui quantos que estão, mais que estão com 3, quantos 3,5, quantos 4. Então, você poder acompanhar todas essas métricas, né, eu vi agora que está compartilhando peso médio por idade. Da tua fazenda e a questão de estar fica vamos dizer, uma questão muito mais visível, né? Dos dados e com espaço temporal fica muito legal. Vamos ver. Eu estava tentando configurar, mas acho que esse aqui não foi. Se eu consigo botar GMD. Então você poder criar essas métricas, né? Ou fazer toda a análise. Deixa eu ver. Né, então você vê aqui diferentes categorias. Você pode ver qual GMD de diferentes potreiros, né? Diferente época do ano. Vamos ver. Faço uma análise. Então, realmente dar todo aquele contexto sobre tudo que está acontecendo na fazenda para o AI poder tomar decisão baseada nisso, né? É aí que eu ia perguntar. Então, gera todos os dados e aí dá o contexto, como tu disse, né? Usa esses dados para alimentar a IA, para daí ela mesmo poder te dar alguns caminhos ali e te ajudar a tomar decisão. Seria isso? Exatamente. Então ele vai aqui, faça uma análise toda da fazenda e venha com sugestões, né? Então, e aí isso faz dentro do próprio Visu. Não precisa sair para usar essas outras inteligências artificiais do mercado. Usa a própria IA do Visu. Exatamente. E quais são os modelos que o Visu usa hoje, Marcos? A gente usa todos, basicamente todos. A gente está sempre alterando, tem diversas partes que a gente usa diferentes. E aí tem toda a arquitetura do Visu que é como que combina e como é que utiliza os dados, né? Perfeito. Então, e aí por trás do Visu entra a empresa com o banco de dados delas, né? Então, a gente trabalha com a Bayer, né, por exemplo, na produção de sementes. Né, então todos os produtores de sementes, né, eles conseguem gerenciar como é que as diferentes proprietários estão produzindo as sementes, se está atrasado, se não está atrasado, né, e assim eles conseguem ter uma visão bem melhor do negócio deles, né. E quais são os setores que podem se beneficiar do Visu, assim, setores da economia? Tu fala bastante em indústria, né? E a gente está falando agora em agro também. Mas tu consegue vislumbrar outros mercados usando o Visu para levantar esses dados e tomar essas decisões? Como assim? Além da indústria e do agro, quais são outros tipos de empresa que poderiam usar o Visu? A gente trabalha em várias outras indústrias. Então, a gente trabalha né, com bancos, seguradoras, varejo. É abrangente.
software, qualquer empresa, né, tudo que a empresa tem dados, precisa tomar né, decisões, então o banco vai avaliar como é que o risco de inadimplência, né, entender quais clientes que estão, né, inadimplentes, tentar diminuir esse risco, né, melhorar os processos deles. Pode ser na parte de vendas também, então a seguradora vai, né, tentar entender quais clientes que eles devem contactar, quais clientes que não estão protegidos, né, de acordo com o perfil de risco deles, né, ou até para uma asset também, né, querer oferecer oferecer um serviço melhor para os clientes deles também e entender se o que eles estão oferecendo está de acordo com o perfil de risco do cliente, né, onde é que estão as oportunidades. Um alinhamento do produto oferecido para o que o cliente precisa. O Visu é um AI para trabalhar com dados, né, então dados estruturados. Então, né, a gente tem empresa no setor farmacêutico que usa para produção de remédios, na produção de carros, né, para entender como é que, às vezes nem com carro diretamente, às vezes com software, né, que vai dentro do carro para entender como é que os usuários estão utilizando os carros, o software do carro. Então o número de aplicações são quase que infinitas, né? Sim. Só que depende muito de quão maduro a empresa ou a indústria está, né? Então, a gente, na parte da agropecuária, a gente tem entrado mais pela parte da agricultura, né? E que é onde normalmente tem mais dados estruturados, né? Na pecuária extensiva, ela né, não tem, né, é raro você achar uma empresa, uma fazenda que tenha um banco de dados bem estruturados, né? E aí, qual seria a tua dica? Desculpa, Pedro, acho que tu ia fazer uma pergunta, mas qual seria o teu passo a passo para um pecuarista que está nos assistindo hoje? Como ele estruturar essa base de dados para ele poder começar a alimentar né, porque muita gente está como o Pedro falou, tem gente que ainda está anotando no papel e na caneta, e aí saltar para um BI como né, uma dashboard daquelas ali é uma coisa quase inimaginável. Mas qual seria o passo a passo, assim, ou o primeiro passo dessa escada aí para quem ainda não começou a coletar dados para poder tomar essas decisões? Então, a gente faz essa mesma pergunta também lá na nossa fazenda. Acho que tem duas partes bem importantes, né? Uma são os dados financeiros e outra são os dados operacionais, né? E você tem que ter os dois sob controle e eventualmente conectar os dois, né? Como é que um está conectado com o outro é importante, né? Conectar os dados operacionais com os financeiros é sempre uma dificuldade. Operar um negócio sem ter os dados financeiros bem estruturados, sem ter um P&L, como é que chama? Um balanço, Oi? Fluxo de caixa, um profit and loss, né, sem ter o teu balance sheet, é difícil. Você precisa ter isso, é o base, né? A base de qualquer negócio é o financeiro. E aí, com isso, os dados operacionais, né? Que é isso que eu estava mostrando um pouco aqui, né? Movimentação, né? Ganho, né? O GMD, eu acho que é uma das métricas fundamentais para você entender, uma das métricas, né, principais, né? Como é que isso evolui, porque isso que vai definir o quanto que você deve investir, né? E tem que entender sempre, eu acho, o custo do campo, né? Que eu acho que é um fator que muitos, né, muitos proprietários não colocam na conta, né? É o custo do campo que tem, né, e que você tem que levar em consideração, né? Que você tem que estar mais eficiente, ou você tem que produzir mais do que o custo do campo, né? Que é o custo de arrendar, né? Acaba sendo o custo de arrendar, né? Então,
É isso que você tem que comparar, né? A gente chama do custo de oportunidade, né? Porque o nosso telespectador e ouvinte é assim, se eu não usar para pecuária, né? O que eu posso fazer com esse campo? Posso arrendar para uma pecuária, posso arrendar para arroz, arrendar para soja, né? Aí, e comparar, eu monetizo isso, faço a conta financeira e comparo. Bom, eu ganharia R$100.000 arrendando, e a minha pecuária está dando R$60.000. Então, eu estou tendo aí um gap, né? Uma deficiência de 40% na capacidade do que o solo, né? A minha terra poderia dar. O objetivo tem que produzir mais do que o custo de oportunidade, né? Então, exato, colocar esses dados e aí estruturar esses dados, que é a parte difícil, né? Começar com Excel é a maneira mais fácil, né? E a maneira que tem que ser feita, eu acho que para a maioria dos negócios basta um Excel, mas saber estruturar, formatar isso para colocar um AI para tomar as decisões de maneira correta é importante, né? Então a gente tem procurado usar o AI para olhar as notas e estruturar os dados, né? Ou fazer as anotações, ou colocar o AI. A gente tem explorado colocar um AI dentro do WhatsApp, né? Para participar das conversas e estruturar as informações num banco de dados, né? Fazer anotações, né? Transformar áudios em texto, né? Então, eu tenho o meu próprio AI no WhatsApp, que eu só mando mensagem de áudio para ele, né? Isso o pessoal no Brasil gosta bastante de mandar mensagem no áudio. Então, você pode ir lá e você só fala com o AI em áudio, né? Tá ali no meio do campo, fala em áudio, ele pega a nota e já coloca, né, estruturado no Excel, né? Então, isso tudo é possível hoje em dia, né? Não é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, você basicamente fala para o AI, olha só, esse aqui é o Excel que eu tenho, né? Esse aqui são os dados que eu quero coletar, e aí quando você vai lá no campo, você fala, né, a pastagem tá baixa, tá ruim, tá seca, não sei, e aí ele pega o teu áudio e escreve no Excel já direitinho, formatado, né, com data e tudo, né? Então, e eventualmente ele até pode te fazer a pergunta, né? Então você pode também falar para ele, ele te faz a pergunta, mas e para você não esquecer de pegar nenhuma informação, né? Mas e informação sobre isso, como é que tá? Ele te pergunta de volta e você responde, né? Então, né, tornar essa maneira de acessar dados ou de produzir dados mais fáceis, né? Eu acho que é um primeiro passo. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, sim. E eu acho, assim, Marcos, me dando uma sugestão, eu acho que tem perfis, né, de fazenda que já estão mais maduros para usar essa tecnologia. E aí uma sugestão que eu daria para vocês, para a questão de usar em fazenda, tem, vamos dizer, como todo o negócio, né, tem fazendas que já tem processamento de dados e tem esse método de dados, tem fazendas que estão começando ou querem ter esses dados. Focando nas fazendas que já têm esses dados, né, eu acho que é um caminho que você conseguir amadurecer mais a questão do uso do visu no agro, né? E eu acho que, como você falou da Bayer, começaram, tem aí, isso me coloco à disposição aí para trocar ideia com vocês, é a questão de, a gente tem uma série de dados aí de 15 anos já, tabulado da mesma forma, né? Tem financeiro e processos econômicos prontos, que aí dá para a gente ir conversando, e eu acho que aí vai ficar mais factível ainda o uso dessa ferramenta, porque o que acontece do pouco que tu apresentou ali, o negócio é alimentar ele, né? Alimente, dê informação adequada para ele, e aí os dados ali ele vai te responder, né? Então, tu precisa ter o dado, né? Daí, por exemplo, dar um exemplo assim, tem fazenda padrão já há mais de 10 anos, que tem quanto de sal foi por potreiro por dia, quantos animais tinham ali, entendeu? Numa planilha Excel tem a mortalidade, tem todas essas informações. Então, se tu insere essa informação nessa planilha dentro do visu, eu acredito que sai uma série de dados, por exemplo,
o podreiro que apresentou o consumo do suplemento próximo ao esperado, né? Porque tem o consumo que é o esperado aquele suplemento e o que apresentou o melhor GMV, né? Então, tu correlaciona para isso, tem que ter informação do fornecimento, né? E isso tem uma série de coisas que tem, porque tem um funcionário que é o responsável por um fornecimento e tal, então tu tem toda a informação desse fornecimento e tu começa a ter informação do processo. E, junto com isso, aí tem um escritório, né, que tem informação financeira separada para cada uma das fazendas e já tem um método de lançamento, e aí sempre até o dia 10 do mês recebe essas informações, e antes de lançar no fundo de caixa, uma pessoa fiscaliza para ver se as informações estão nas rubricas certas, né? Porque daí o que acontece agora, né, Guilherme e Marcos? No momento que tu precisa ter análise da informação, antes de ela ir para esse banco de dados, você precisa ter um filtro dessa informação. E quem é o gestor precisa analisar essa informação bruta antes para tirar, não, isso é da agricultura, isso não é da pecuária, essa é da fazenda A, não é da fazenda B, esse funcionário pertence a essa fazenda, não pertence a outra. Então tem uma série de dados que tu precisa fazer, vamos dizer, a limpeza desses dados para ter a acurácia e aí quando tu botar para rodar no Visu, tem a informação correta, né? Então, eu acho que a energia vai ser gasta mais nisso, na garantia de que a informação que está chegando ali ela é adequada para aquela unidade de produção. Exato. Então, isso é legal. Estamos chegando no final, mas, infelizmente, o papo está muito bom. Cara, dá o recado aí, fica primeiro te agradecer, né? E dá o recado aí do que tu vislumbra da IA, e no final eu dou mais uma palavrinha, é só te agradecer aí pelo tempo e a gente poder abordar um assunto que tenho certeza que grande parte da sociedade está curioso para explorar e entender mais dele. Sim. Eu acho que é isso. Um pouquinho, obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco sobre o Visu e o que a gente tem feito, contar um pouco da nossa história. Eu acho que a gente vive em momentos sem precedentes, né, que o que está vindo aí com o AI é realmente inacreditável, e acho que só tem motivo para ser otimista e abraçar aí todo o desenvolvimento econômico e progresso que está vindo aí. Muito legal. Guilherme, acho que atendemos a demanda, né? Conseguimos explorar a IA. O Marcos abordou um ponto que creio que nós aqui nos mostramos, a questão de quanto a energia é importante para isso, é o gargalo, né, da IA, a questão da geração de energia. Isso, somente quem está no ramo consegue olhar com lupa esse gargalo. Comentou sobre a questão também, que é uma curiosidade de diferentes aplicativos de inteligência artificial, tem uma competição ferrenha entre eles, e cada semana um está melhor que o outro, então isso para quem é o usuário, isso é bom, né? Os produtos tendem a estar cada semana melhor. Podemos conhecer de forma bem rápida o Visu, que é o projeto de vida deles, né? Tanto do João Pedro, que é irmão do Marcos, e eles estão engajados nesse projeto aí, tenho certeza que já está decolando e vai decolar ainda mais, vai aprendendo, como ele disse, o que servia hoje, daqui a 3 meses já não serve, então eles sabendo que estão nesse meio, eles sabem que a mudança faz parte desse ambiente, é a evolução, né? Assim como a biologia, a evolução na IA é um pouquinho mais rápida do que na biologia. Então, acho que foi um episódio também muito legal sobre a forma que a gente conseguiu abordar esse tema, e mais uma vez agradecer ao Marcos e passo a bola para ti, Guilherme, uma sensação muito boa sobre a gravação desse episódio. É isso aí. Foi um baita de um episódio. Esse que é o episódio número 52 do Horizonte Agrocast, com o tema Dados que Decidem, Gestão, Cultura Analítica e Governança no Agro Moderno. Acho que conseguimos aí responder todas as perguntas e fazer com que o pessoal que está nos assistindo faça outras tantas, né? Que também é um dos objetivos aí do programa, o pessoal se fazer perguntas, né? O que eu posso melhorar, onde que eu posso mudar, como que eu posso começar a fazer isso aqui e sair de onde eu estou. Obrigado mais uma vez aí, Marcos, por nos atender, até por uma questão de fuso horário, é difícil e, como eu disse no início, o pessoal da área da tecnologia
está sempre correndo, então brigadão mais uma vez por nos atender aqui no Horizonte Agrocast. E nos despedimos com o convite para vocês nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Agropecuária Moresco, Accelerated Genetics, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar a sua participação, sempre muito importante em qualquer uma das plataformas que você estiver assistindo. Deixa lá o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sugestão de convidados. Qualquer participação é sempre muito bem-vinda. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.